Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro, nós temos como tema para o nosso estudo a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Bom, amados irmãos, que bom nós estarmos aqui, já bem pertinho de finalizarmos a semana estudando a Palavra de Deus. E a minha oração, mais uma vez, eu digo a vocês, é para que nós venhamos a ter nossa vida edificada em Cristo Jesus. Que todos esses dias que nós estamos aqui, compartilhando desse material, se alimentando da palavra do Senhor, a gente venha a crescer espiritualmente. E assim também levar a palavra do Senhor às pessoas que estão aí fora, nesse mundo, sedentas, querendo encontrar paz e conforto, e nós sabemos que essas pessoas encontrarão só em Cristo. Então, que eu e você venhamos a ser boca de Cristo nessa terra, para que as pessoas recebam, através de nossas vidas, conduzidas pelo Espírito Santo, a vida eterna. Amém? Bom, amados irmãos, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta a vocês. Uma pergunta para que nós venhamos a refletir. Será se Deus, com sua perfeição, um Deus de amor, será se Ele criaria um mundo e colocaria pessoas neste mundo, com a predestinação de já serem salvos alguns e outros condenados? Será? Ou seja, a pessoa matou, roubou, estrupou, fez todo tipo de coisas ruins e no fim essa pessoa vai ser salva. Ou essa pessoa guardou os mandamentos de Deus, andou em retidão com a sua vontade, ele amou as pessoas, cuidou das pessoas, ele vivia literalmente para Deus aqui nessa terra. E no fim, essa pessoa vai ser condenada. Por quê? Porque Deus predestinou essa pessoa à condenação. Você acha que Deus criaria pessoas dessa forma, agiria dessa forma? O Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, o Deus único, o Criador do céu e da terra, não seria capaz de cometer tal ato. E a Bíblia, aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 9 ao 11, ele traz algo que muitas pessoas defendem essa tese. Mas, se a gente for em detalhes ler esse capítulo, nós não conseguimos entender dessa forma. E aqui diz o seguinte, na minha versão. Versículo 9 do capítulo 1 de Efésios. Fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo debaixo da autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Olha só. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio da nossa união com Cristo. Bom, amados irmãos, a gente vê aqui, no finalzinho, já aqui no versículo 11, que Deus, Ele deixou para nós escolhermos se nós vamos ser fiéis a Ele ou não. Lembra que a gente vem estudando sobre o livre-arbítrio? É a nossa decisão final que vai realmente nos conceder a vida eterna ou não. Sermos pessoas salvas ou não. A vontade de Deus é que todos se salvem. Deus amou o mundo. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus, ele não se agrada da morte de ninguém. Ele não quer que ninguém se perca, amado irmão. Então, como é que a gente vai entender a palavra de Deus dessa forma? Dizendo que Deus predestinou todo mundo a ou ser condenado ou ser salvo. Isso não existe. Logo no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 30, eu gostaria de ler com vocês, nos diz o seguinte: mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para todos eles. Olha aqui. Deus queria conceder a eles a vida eterna. Olha o que a palavra de Deus diz. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então, é condicional. Quer receber a vida eterna? Deus vai lhe conceder a vida eterna. Não quer? Deus vai se entristecer, mas vai respeitar a sua e a minha decisão. E aqui a gente vê a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. E o que é a vontade ideal? A vontade ideal é o que ele prefere que ocorra e o que ocorreria se todos fizessem o que ele deseja. Deus, ele vem mostrando dia após dia o que a gente deve e o que não deve fazer em nossas vidas. Ele nos dá orientação para que nós venhamos a entender o caminho certo e o caminho errado. E aqui a gente vê a vontade remedial. Por outro lado, é a sua vontade levando em conta todos os outros fatores. Quais são os outros fatores? Um deles é a decisão do livre-arbítrio de todos nós, ou seja, de suas criaturas, que muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere. Então, Deus, ele vai conceder para nós aquilo no qual nós escolhemos, certo? Essa é a vontade remedial de Deus. E aqui, em resumo, no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 11, que a gente leu agora há pouco, a gente vê
que ele se refere à vontade corretiva de Deus. O que é essa vontade corretiva, amado irmão? É o juízo de Deus sobre o seu povo. É aquilo tudo no qual Deus viu em nós, no qual nós entregamos nossa vida por completo. Muitos se entregam aí para ter riquezas, em orgias, aos seus prazeres mundanos. Outros não. Ou se entregam apenas a Deus. Vivem somente para fazer a vontade de Deus. Essas pessoas, elas receberão um lugar na eternidade. Essas pessoas terão seu nome escrito no livro da vida. Essas pessoas que decidiram fazer a vontade de Deus. Independente de qualquer que fosse o cenário que essas pessoas viessem a estar, decidiram fazer a vontade de Deus. E a recompensa, seu nome vai ser chamado naquele grandioso dia. E todos nós, em nome de Jesus, vamos ser levados. Nós que andamos no caminho do Senhor, vamos ser levados ao céu enquanto nosso amado Deus. Amém? Se essa é a sua vontade, se esse é seu desejo, feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, que a tua vontade ela venha a prevalecer em nossas vidas. Que nós venhamos a dar atenção em todos os teus ensinos, a todo o teu chamado, as oportunidades, as portas que o Senhor tem aberto em nossas vidas, as vezes que o Senhor nos perdoou, nos limpou e nos restaurou. Que nós venhamos a andar nos teus caminhos, sempre. E assim, conduzido pelo Espírito Santo, irmos a outras pessoas também, para que essas mesmas tenham um encontro contigo, se apaixonem, se entreguem e venham a ser salvas naquele grandioso dia. É que eu te peço e já te agradeço no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.